Eu sou aluno do segundo semestre de 2015 do curso de Multimídia, me chamo Fábio, e nesse mini curso de Python eu estarei falando sobre histórico, versões e características dessa linguagem de programação. Python é uma linguagem de programação de proposta geral, criada no final dos anos 80 por Guido van Rossum. Python 2.0 foi lançado em 16 de outubro de 2000 e trouxe novidades muito interessantes como Garbage Collector e suporte para Unicode. Através deste release, o desenvolvimento tornou-se mais transparente e apoiado pela comunidade. Python 3.0, a principal versão incompatível com as predecessoras 2.x, foi lançado em 3 de dezembro de 2008. No entanto, suas principais inovações têm sido reconfiguradas para fornecerem compatibilidade com as versões 2.6 e 2.7. Python é mais admirada por sua sintaxe elegante e código legível. Por isso, é altamente recomendada para quem está iniciando. Com Python, você pode fazer de tudo, como Guild User Interface, aplicações web, cálculos financeiros, data analysis e etc. Python é uma linguagem interpretada. Quando você roda um programa em Python, o interpretador irá ler e executar o código linha por linha, ao passo que, em linguagens compiladas como C, um compilador analisa todo o programa de uma vez para depois executá-lo. Python é dinamicamente tipada. Em Python, você não precisa definir o tipo da variável antes de usá-la. Isso será feito de forma automática baseado no tipo de conteúdo da variável. Python é fortemente tipada. Diferentemente de PHP ou JavaScript, não é permitido efetuar a conversão automaticamente do tipo de uma variável em Python. Lançado em setembro de 2015, Python 3.5.0 é a versão mais nova da família 3.x, enquanto que a família 2.x ganhou sua mais recente versão, Python 2.7.10, em março de 2015. Os dados são de dezembro de 2015. Muitas funções habitualmente utilizadas sofreram mudanças. Dentre elas, a função print, que nas versões 2.x podia ser escrita sem o uso obrigatório de parênteses, que a partir da versão 3 passou a ser exigido. Diversas outras funções, como a operação de divisão, a incorporação de strings Unicode, variáveis no loops for e captura da entrada de parâmetros fornecidas por um usuário, também tiveram suas modificações. Olá, eu sou Luiz Felipe Fraga, sou aluno de Ciência e Computação da Universidade Federal de São Paulo e vou falar um pouco sobre o que é tipagem dinâmica, como funciona e também vou demonstrar como executar seu primeiro programa em Python. Antes de falar as características sobre tipagem dinâmica, qual é a diferença entre tipagem estática e uma tipagem dinâmica? Na tipagem estática, nós temos o tipo de variável definido em um tempo de compilação. Já a tipagem dinâmica, a variável é definida em um tempo de execução. Alguns exemplos de tipagem estática são C, C++ e Java. Já a dinâmica é Python, Perl, Ruby e Lisp. Na tipagem dinâmica, não exigem declarações de tipos de dados, ou seja, os tipos podem ser alterados dinamicamente durante a execução do programa. O Python utiliza a tipagem dinâmica. Então, no momento em que uma variável é criada, o interpretador define um tipo para a variável, com as operações que podem ser aplicadas. A tipagem do Python é forte, ou seja, o interpretador verifica se as operações são válidas e não faz correções automáticas entre tipos incompatíveis, como, por exemplo, se você tentar executar uma função de somar e subtrair o número com um texto, isso não irá funcionar. O interpretador irá acusar um erro. Uma pergunta interessante é: aonde eu devo programar em Python? Não existe algo como melhor IDE. Python é uma linguagem que se destaca por ser intuitiva, legível e de código fácil de manter. Por isso, um bom editor de textos ou interpretador interativo devem ser suficiente para a maioria dos casos. Então aqui eu jogo algumas opções que são interessantes, como o próprio Prompt Console, o Sublime Test, a IDE do Cômodo e o próprio IDLE do Python. Bom, agora vou mostrar alguns exemplos de Hello World
e operações de matemática. Eu vou usar o próprio IDLE do Python como área de trabalho, que é muito prático e funciona bem. Olá, vamos aqui mostrar então um exemplo de Hello World e de algumas operações matemáticas como soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo e expoente. Primeiramente, nós precisamos inicializar o nosso IDLE, que é do próprio Python, certo? Um jeito mais fácil de você fazer isso é criando um arquivo de texto, chama aqui de IDLE, né? E você insere o diretório do seu Python dentro da pasta lib, ele já possui esse idle.bat. Daí você salva isso e transforma esse arquivo no formato bat. Ok. Assim, executando isso, você já abre o próprio Python Shell. Aqui vai ser a nossa área de trabalho para a execução do programa. Você vai em File, New File e cria o seu campo de texto onde você vai inserir sua programação. Então, um exemplo bem simples de como funciona o Python é o Hello World, né? Você pode fazer o próprio print, como Hello World é uma string, você põe entre parênteses e deixa entre aspas. Bom, diferente das outras linguagens, o Python não precisa criar o main, você não precisa pôr ponto vírgula, apenas questões de indentação. E é só rodar, certo? No run módulo F5. Primeiramente precisa salvar em algum lugar, vou salvar aqui no desktop mesmo. Salvei. Executou. Criou o Hello World ali. Esse aqui é o resultado do nosso programa. Agora vamos mostrar alguns exemplos de operações matemáticas. Primeiramente, como Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, nós não precisamos definir o tipo da variável, né? Então eu posso simplesmente pôr aqui var e já recebo a operação, né? Fazendo 2 mais 2, eu tenho que imprimir isso, né? E como a variável não é uma string, eu simplesmente deixo ela dentro dos parênteses e não preciso pôr aspas. Daí eu executo, sempre salvando antes disso. Aqui está o resultado. Agora vamos fazer um teste para subtração, né? Variável cb6 menos 3. Imprimo aqui novamente. F5. Sai aqui o resultado. E se eu quiser fazer uma divisão, né? Fazer 6 dividido por 4. Essa divisão ela é um número real, certo? Não vai ser um resultado inteiro. Mas como os dois números aqui eles estão no formato de inteiro, eu preciso dar uma ajuda a variável entender que eu quero um resultado float, certo? Então um dos números tem que pelo menos um já vir no formato float. Então se eu botar o 6 como 6.0, na hora de imprimir o resultado vai ser float. E assim eu tenho um resultado real. Agora, o mesmo vale para todas as outros tipos de operações matemáticas, né? Mas agora vamos fazer o multiplicação. Multiplicação você usa o asterisco. Aqui. Tá aí, tá funcionando também. Bom, agora eu vou fazer um exemplo de módulo. E usamos o símbolo de porcentagem para isso. Então, faço a variável recebe 9 módulo 4. Esse resultado é 1, certo? Executa aqui, ok. Dá 1. Se eu quiser um resultado não inteiro, eu faço o mesmo esquema de antes, né? Já
já escrevo o próprio número como um float. Então, fazendo 865 por 5, o resultado não vai ser inteiro. Aqui, ó, 375. Esse é o módulo de 875 por 5. E agora, o expoente, ele é denominado por asterisco asterisco. Então, se eu quiser fazer 5 ao cubo, eu escrevo desse jeito. Vamos ver, 125, certo? Eita, 125. E por assim vai. Aqui é um exemplo bem básico, bem simples de algumas operações matemáticas. E mais pra frente nós vamos ver como funcionam as outras características e as outras funções do Python nas próximas aulas. É isso aí. Muito obrigado.